Olá, olá, Marcos Ottoni, professor de música aqui, hoje para responder uma pergunta que muita gente faz, que é aquilo assim: quanto tempo eu preciso para aprender a tocar violão? Se eu estou começando agora do zero, daqui a quanto tempo eu vou estar conseguindo tocar as músicas que eu mais gosto, conseguindo sentar numa rodinha, no churrasco e tocar ali o violão para minha turma? Quanto tempo eu preciso para chegar nesse resultado? E é claro, gente, que isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, de caso a caso, mas eu consigo te dar um norte baseado na experiência que eu tive com meus alunos nos últimos anos. Tanto alunos de curso quanto alunos de aulas particulares, e pensando também na forma que eu trabalho a estruturação de ensino, os conteúdos que eu vou disponibilizando, eu consigo te dar uma explicação aqui de uma noção. Vou dividir isso em 3 etapas, basicamente, e você vai conseguir entender quanto tempo você precisa para aprender a tocar violão. Lembrando que, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui. Se pintar alguma dúvida no vídeo, se tiver alguma coisa que você queira entender melhor, deixa nos comentários. Se tiver outros conteúdos que você tem interesse de que eu produza materiais, que eu explique melhor, que eu demonstre aqui, também pode deixar nos comentários ou mandar uma mensagem para mim. Lembra também que eu sempre falo que tocar violão pode ser muito mais fácil do que o que comumente a gente vê por aí. E tem várias iniciativas que eu tenho de mostrar isso para as pessoas. E uma delas é a possibilidade de a gente se encontrar ao vivo. Hoje, inclusive, eu estou conseguindo fazer isso individualmente, de marcar como se fosse uma primeira aula com as pessoas, que eu vou abrir a câmera com você, te mostrar coisas que você vai fazer, como que você vai fazer para praticar, para você entender de uma vez por todas que tocar violão pode ser muito mais fácil do que comumente a gente vê sendo dito por aí. Então, se você achar que isso pode ser interessante para você ou para outra pessoa que você conheça, na descrição tem um caminho da gente conseguir marcar isso e a gente começar a colocar o seu plano de tocar violão deslanchando aí, beleza? Então, voltando agora àquela coisa do quanto tempo eu preciso para aprender a tocar violão. A primeira coisa, é interessante a gente pensar assim: você precisa de gastar um tempinho ali com o seu violão, você tem que investir um tempo tocando ele para isso acontecer. A minha indicação é que você pratique pelo menos 3 vezes por semana por 20 minutos. Se você fizer menos do que isso, dá resultado também, mas o resultado vai ser mais lento do que o que eu vou comentar agora em mais detalhes e tratando com os conteúdos também. E mais do que isso, obviamente, vai trazer um resultado maior, mas é mais interessante que você treine, por exemplo, 3 vezes por semana 20 minutos do que você treine uma vez por semana 4 horas, sei lá. Aquele estudo que você divide ao longo da semana e pratica várias vezes faz muita diferença. E nesse sentido também, eu vou falar com relação o tempo que as pessoas gastam para dominar alguns conteúdos. Isso funciona tanto para os meus alunos de curso quanto para os meus alunos de aulas particulares. E é a experiência que eu tive. Mas os alunos de aula particular, existe uma questão que é a seguinte: por exemplo, se a gente faz aula toda semana, uma vez por semana você já vai estar tocando ali na aula, pelo menos, né? Então, todo mundo que faz aula particular acaba que aprende. Se você comprar um curso e não praticar, não vai adiantar muito, você não vai desenvolver tanto. E aí, é mais importante ainda você ter essa noção de praticar pelo menos 3 vezes por semana 20 minutos. Não precisa de ser mais do que isso mesmo, não. Na verdade, eu falo pelo menos, mas podia ser exatamente isso: 3 vezes por semana que você praticar 20 minutos. O que está sendo sugerido para você alcançar o próximo passo, você vai alcançar o próximo passo. Então, uma primeira noção de tempo é assim: o tempo que eu preciso praticar para acontecer agora o que a gente vai entender. O curso pensado e as aulas pensadas para quem está começando, eu divido hoje em 3 grandes ciclos e depois a gente tem um quarto, mas que aí já é para quem está mais avançado. Pensando assim, a gente vai aprender música igual a gente aprendeu a andar, igual a gente aprendeu a falar, igual a gente aprendeu as coisas mais naturais da nossa vida, né? Que a gente vai primeiro vivenciar aquilo ali, praticar, entender, depois dar nome, praticar as coisas para depois ir em aspectos teóricos ou complicar no que não diz respeito àquilo que a gente está fazendo mesmo, né? Então, a gente vai aprender a tocar algumas coisas simples, a gente vai aprender como que a gente vai apertar as cordas e a questão prática do violão e tudo aquilo vai caminhar. E aí, falando naqueles ciclos que eu coloquei, um primeiro ciclo vai ser justamente aprender alguns acordes básicos, algumas músicas simples, algumas melodias simples no violão também, entender como que o violão funciona e como que aprender violão funciona. Por exemplo, hoje, dentro do meu curso de violão, no final desse primeiro ciclo, você tem mais ou menos 25 músicas que você consegue tocar e mais alguns exercícios, outras coisas que dariam mais músicas ainda. Vamos falar então, você vai ter um repertório grande, você não precisa de tocar ele todo, mas para você dominar o que é necessário para você conseguir tocar isso tudo com facilidade, as pessoas normalmente gastam de 1 a 3 meses. Aqui então, são músicas para iniciantes, são músicas para a gente criar a base para o caminho que a gente vai avançar. Não necessariamente é a música que você vai achar mais legal do mundo, mas até por ter muitas músicas, sempre a gente acerta uma ou outra ali para todo mundo e você não precisa de tocar tudo também para avançar. Então, você vai no que você gostou mais, no que fez mais sentido para o seu aprendizado, para depois avançar, entender o que funciona ali e depois avançar para o segundo ciclo. E tanto no curso quanto em aulas particulares eu vou trocando ideia com você, te avaliando, vendo se ficou dominado mesmo, se a coisa está certinha, se você pode avançar, e você vai conseguir avançar
a partir de uma troca comigo ali, você vai ter uma noção certinha se está na hora de avançar mesmo ou não. Então, esse primeiro ciclo dura em média de 1 a 3 meses, que você vai tocar suas primeiras músicas e no final dele você já está pronto para sentar na rodinha e tocar para a sua turma. Mas, não necessariamente todas as músicas que as pessoas pediram, todas as músicas que você tem vontade de tocar, porque ainda é uma coisa que a gente está aprendendo ali, né? Então, assim, é importante entender que eu sempre falo que pode ser muito mais fácil do que o que comumente a gente vê por aí, mas também não é um milagre, é um processo que a gente vai passar, começando pelo básico para depois sofisticar. No segundo ciclo a gente aprende várias batidas e acordes diferentes voltados para ampliar esse repertório. Então a gente vai aprender um monte de batidas, vai aprender a tocar rock, pop, baião, shot, reggae, sertanejo, guarânia, que está ligado ao sertanejo ali também, vai aprender a fazer vários dedilhados, abre o leque de repertório para tocar de tudo um pouco. No final desse segundo ciclo, quem passar por todos os conteúdos ali, certamente já está mais do que apto a sentar numa rodinha e tocar tudo quanto é tipo de música para as pessoas ouvirem. Vai ter música que você vai achar muito difícil ainda, porque no resto da nossa vida de música isso vai acontecer. Mas você já vai estar apto a tocar 90% do repertório que você escuta as pessoas tocando por aí. E se tiver seguido aquela coisa dos 20 minutos 3 vezes por semana, falo que com muita tranquilidade, que eu tenho certeza que você vai ter aquilo dominado, passando o prazo, que normalmente a gente fica ali entre 4 e 8 meses para dominar todo o segundo ciclo. Mas como normalmente as pessoas gostam mais de um gênero ou outro, isso pode ser um tempo menor porque você vai direto naquilo que você gosta. Então você pensa assim, dá uma variada, né? Porque o primeiro é de 1 a 3, aí esse segundo vai ser de 4 a 8 ali, mas mais ou menos dali uns 5, 6 meses que você está tocando, você está muito pronto, muito pronta para resolver essas questões de prática e conseguir tocar as músicas do repertório que você mais gosta, e é o que acontece para 99% das pessoas. Tem gente que às vezes assim, quer tocar heavy metal, quer tocar jazz, quer tocar bossa nova. Aí esse tempo pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouco diferente, porque são músicas muito sofisticadas. Mas quando a gente está falando de músicas que a gente comumente vê em rodinha de violão, barzinho, ou que a gente mais escuta por aí, você vai ter resolvido nesse segundo ciclo nosso ali. Depois é um terceiro ciclo, ainda pensando nesse caminho do aprendiz iniciante ali, que normalmente fica uns 6 meses e normalmente mesmo assim é uma coisa que as pessoas já apontam para um gosto ou outro. Só aquela turma que quer virar músico profissional que acaba que estuda de tudo que tem ali, mas que a gente vai aprender vários acordes sofisticados, um esquema para a gente conseguir montar todo acorde que aparecer para você ler qualquer música ali e conseguir tocar, de aprender técnicas e para melhorar a sonoridade, melhorar o solo, melhorar a levada, o jeito de refinar o toque mesmo no violão para ficar com um som mais bonito e tocar, inclusive esses gêneros, por exemplo, que eu falei que são mais complexos de tocar e que às vezes as pessoas que querem exatamente uma coisa que é muito complexa vão gastar mais do que aqueles 6 meses mais ou menos que eu falei ali no início. Nesse terceiro ciclo a gente vai aprofundar nisso tudo, e ele dura mais ou menos 6 meses, às vezes um pouco mais do que isso, porque a gente pode aprofundar muito nas questões. Então, resumindo, né, tudo que eu falei aqui, a gente tem 3 ciclos básicos do iniciante, depois um quarto vai ser aprofundar mesmo, então nem vou entrar nele aqui. E se você conseguir praticar 3 vezes por semana por 20 minutos, tendo os passos gradativos que você tem que dar, você vai conseguir cumprir provavelmente dentro desse tempo que eu falei ali. Provavelmente assim, eu tenho certeza disso, mas eu vou te falar provavelmente porque você tem que experimentar para ver se isso é uma certeza para você também. Acontece com todo mundo que eu estou tendo contato e eu acho que vai acontecer com você também. Acho que você tem que se dar essa chance e você vai conseguir tocar. Se você tem vontade de tocar violão, isso vai funcionar muito. E é importante que você saiba que tocar violão pode ser muito mais fácil do que o que comumente a gente vê por aí e que muitas vezes as pessoas tentam aprender e às vezes, porque eu falo assim, isso que eu estou falando, tem gente que acha que é muito rápido, tem gente que acha que é muito difícil, é muito lento. Se você achar que é muito lento, é importante que você saiba que não vai ser um milagre que vai te fazer aprender, a gente precisa de passar por um processo mesmo para aprender a tocar. E quanto mais você aprende a tocar, mais você quer tocar, então a coisa fica mais fácil ainda. Se você achou que foi muito rápido, entenda que muita gente que se coloca a ensinar violão não é necessariamente alguém que sabe o que faz o outro aprender, que se voltou a sua prática, o seu trabalho para aquilo. Às vezes são músicos muito bons que aprenderam de uma forma e querem que todo mundo aprenda daquela forma. Ou às vezes a pessoa está tentando aprender sozinho conteúdos soltos na internet e não necessariamente vai ser o que vai ser mais voltado para aquela possível dificuldade que ela tem ou para aquele passo que ela tem que dar ali, e aí gasta muito mais tempo do que isso mesmo para aprender. Então, acredite, esses tempos vão funcionar muito bem se você cumprir o que está sendo dito ali. E aí deixa uma dica final, assim, de uma coisa que eu acho muito legal, que é isso que eu falei.
a gente tem sempre uma noção do próximo passo a dar. E, por exemplo, eu tenho muitos anos que pesquiso isso, já formei muitos professores, pesquisei dentro da universidade, dei aula de formação também dentro da universidade para a turma que quer ensinar música, entender o que faz as pessoas aprenderem. E eu tinha uma professora muito querida, embora eu sou do violão, eu fiz aulas de piano com ela, que é uma grande autora de piano, a Patrícia Fust. Se você jogar, der um Google aí, você vai achar o livro dela, muito legal, Piano Brincando lá. E ela tem um texto que não é voltado para isso que eu estou falando, é mais para músicos profissionais mesmo, assim, esse texto, mas voltado para o meio acadêmico, que ela falava sobre a diferença do estudo deliberado e do estudo livre de música, assim, as práticas que a gente tem deliberadas e as práticas que a gente tem livre. Quando você tem uma prática deliberada, ou seja, uma prática que alguém te explica como que você vai fazer para você alcançar tal objetivo, você consegue cumprir aquilo ali, você vai galgar os passos que outras pessoas já fizeram e que outras pessoas já experimentaram, já testaram, já viram que funciona, já viram o que funciona, o que não funciona, o que vai dar certo, o que vai dar errado, onde vai estar a dificuldade, o que vai fazer acontecer. E se alguém te passar, então, esse passo, pode ser dentro do método, dentro de um curso, dentro de uma troca com um professor, posso ser eu, inclusive, vai ser uma alegria se eu fizer isso com você, e você ir galgando pequenos degraus gradativamente ali, você vai ver que você vai aprender muito mais rápido do que se você tentar quebrar a cabeça com coisas muito difíceis ou em processos que não foram realmente testados, validados, com pessoas que realmente se voltaram a fazer o outro aprender música. Então, acredite, você vai conseguir aprender, você só precisa de ter o caminho certo, no passo certo, e da forma que eu puder te ajudar, vai ser uma alegria. Estou aqui para te ver tocando e para te ver entendendo que aprender a tocar pode ser muito mais fácil do que o que comumente a gente vê por aí. Não esquece aquilo que eu comentei no início do vídeo, existe caminho de a gente trocar uma ideia e eu te mostrar isso tudo. Existe, por exemplo, o curso gratuito dos primeiros passos no violão, para você entender isso que eu estou falando em termos práticos. Existe muito conteúdo que eu vou disponibilizando na rede sempre, eu sempre vou estar ensinando alguém a tocar, levando mais música para as pessoas, que eu sou apaixonado por isso. A música fez muito bem para a minha vida e eu quero que faça para a sua também e para de quem você acha que precise e que tem que aprender. Então, indique inclusive esse conteúdo se você achar que pode ser legal para alguém e vamos junto aprender a tocar nosso violão. Espero que eu tenha te respondido aqui. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma vontade de entendimento, deixa um comentário aqui no vídeo ou me manda uma mensagem em alguma rede que você tiver por aí e vamos tocar nosso violão.